Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço um vídeo com o título Jesus não cumpre a profecia de Miqueias 5, abordando um pouco o comentário do amigo Ricardo, que ele comenta da seguinte forma: boa tarde, você poderia fazer um vídeo sobre o Messias esperado pelos judeus? Pois parece que, de acordo com as profecias de Isaías em Miqueias 5, ele já era para ter aparecido há mais ou menos 2.500 anos atrás, talvez logo após o cativeiro babilônico ou assírio. Primeiramente, agradeço nosso amigo Ricardo por comentar no nosso canal. Todos os comentários de críticas, dúvidas, elogios, sugestões de vídeos são muito bem-vindos e aceitos, exceto comentários que desrespeitem aos demais, ao canal, a minha pessoa, às demais pessoas que participam aqui, discutindo, debatendo, expondo suas ideias. Eu acho que não há necessidade de se ofender ninguém, nem tentar expor a vida de ninguém aqui, beleza? Muito bem, o Evangelho de Mateus, capítulo 2, ele vai citar um texto paralelo com o livro profético de Miqueias. Mateus 2, versos 5 e 6, quando os magos do Oriente, que muitas pessoas pensam que é os 3 reis magos, e dentro da Bíblia, no Evangelho, na Bíblia, principalmente para os evangélicos e protestantes que dizem seguir somente a sola escritura, ou seja, se basear a sua doutrina e regra de fé somente pela Bíblia, é equívoco utilizar o termo 3 reis magos. Por quê? Porque em nenhum momento do Evangelho de Mateus capítulo 2, onde narra essa história da visita dos magos do Oriente ao menino Jesus, em nenhum momento do texto fala-se 3 ou reis. São simplesmente magos vindo do Oriente. Na versão NTLH, por exemplo, nova tradução na linguagem de hoje, é utilizado o termo estudantes das estrelas, certo? Quando eles estavam em busca do menino Jesus, baseado na estrela do Oriente, o texto de Mateus 2, ele vai expor essa história da seguinte forma: quando os magos do Oriente estavam perante o rei Herodes, e eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Aí eles citam aqui nesse verso 6, da seguinte forma, prestem bem atenção: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Ou seja, esse guia aqui, o autor do Evangelho de Mateus, os demais evangelhos, ele vai ter uma característica especial. Como o Evangelho de Mateus, que é especulado que não foi escrito pelo apóstolo Mateus, tá? No caso, seria mais uma atribuição da tradição teológica cristã ao Evangelho de Mateus, à autoria do apóstolo Mateus. O que acontece? Esse evangelho ele tem algumas particularidades. Uma particularidade dele é que ele não é um evangelho de cunho universal, ou seja, não é Jesus para o mundo, e sim Jesus para os judeus. Porque se Mateus ele trabalhava na colheitaria de impostos, controlada pelo Império Romano, então ele tinha um cargo público de confiança. Então, ou seja, provavelmente tudo se indica-se que ele era um judeu digamos assim, que tinha um cargo público. Diferente, por exemplo, de Pedro, que era um mero pescador. Tudo indica que o Evangelho de Mateus ele foi escrito por alguém que tenta mostrar que esse personagem, Jesus, ele é o Messias aguardado pelos judeus. Por isso que lá em Mateus 10, não me lembro o verso agora, Jesus ele fala da seguinte forma, não busqueis, acho que é o verso 8, não busqueis para os seus discípulos, quando ele instrui os seus discípulos, para eles se focarem em pregar a mensagem às ovelhas perdidas de Israel, ou seja, aos judeus, anunciar que o tempo, que o reino dos céus chegou primeiramente aos judeus. Você pode ver que essa particularidade, esse tipo de preferência de Jesus pelos judeus, pelos de Israel, pelo povo hebreu ali propriamente, é uma característica do Evangelho de Mateus.
Você não vê, por exemplo, totalmente diferente do Evangelho de João, que é uma coisa mais universal, é Jesus para todos, para toda a época, para todos os tempos, muito mais universal. O Jesus do Evangelho de Mateus, ele vai ter essa característica, é um Jesus mais para os judeus, a preocupação especial para o povo judeu. Por quê? Porque o autor do Evangelho de Mateus, ele tinha o foco de tentar mostrar Jesus como o Messias aguardado, né, como Mashiach. E se você ler o Evangelho de Mateus, principalmente os primeiros capítulos, ele vai ter várias citações proféticas baseadas no Antigo Testamento da Bíblia cristã, né? Ou seja, na Bíblia hebraica, no que tentando encaixar Jesus como o Messias aguardado. E uma dessas citações está em Miqueias 5. Esse verso 6 aqui, citado pelos magos do Oriente, que provavelmente são personagens inventados, né? Porque os caras vêm guiados por uma estrela. Uma estrela não tem como guiar propriamente um ser humano, né? Ou seja, você tem uma forte influência de zoroatrismo, que era uma antiga religião pérsia. Inclusive o Evangelho Apócrifo de Pedro, ele vai citar essa relação, né, dos magos do Oriente com o Zoroastro. Enfim, e essa estrela GPS, né, essa estrela guia, ela vai, de acordo com o texto de Mateus, ela mostra, aponta para onde o menino Jesus havia nascido. Então esses magos do Oriente, não sabemos como esses magos do Oriente tiveram interesse, a ideia de que, vamos lá procurar o menino Jesus, que no caso eles também, pelo que o autor do texto de Mateus quer apresentar, seria o Messias. Porém, o autor de Mateus aqui, ele usa algo forçado, ele tenta forçar a profecia de Miqueias 5 para encaixar com Jesus. Eu não trouxe, para não se estender muito no vídeo, eu não trouxe o texto todo do livro profético de Miqueias 5, mas eu recomendo a você que tem interesse, mesmo pela sua Bíblia cristã, se você for um amigo cristão e que no momento esteja assistindo esse vídeo, eu te convido você a fazer uma reflexão. Leia o capítulo 2 de Mateus, analisa bem ali o encaixe, né, dessa passagem de Miqueias 5, aí depois você pega e leia todo o capítulo 5 de Miqueias, considerando fazendo, né, no caso uma exegese, considerando o seu contexto cultural, social e temporal, tá? Ou seja, coloquei aqui nosso esboço da seguinte forma para ajudar-nos na compreensão. Disse o profeta: quando a Assíria entrar em nossa terra e quando pisar nossos palácios, né? Ou seja, leia Miqueias 5. Segundo o profeta, quando a Assíria tentasse dominar Judá, surgiria o Messias e a esmagaria e libertaria Israel, estabelecendo o reino unificado de Israel sobre todas as nações até os fins da terra. Então, ou seja, aqui, se você ler essa profecia que foi feita, né, no livro de Miqueias e que o autor de Mateus encaixa pela boca dos magos do Oriente, você vai perceber que Jesus ele não tem como se encaixar. Porque a profecia desse Salvador, desse Messias proferida no livro de Miqueias, ele seria quando o reino da Assíria tentasse dominar Judá. Só que, veja bem, se você pegar uma escala, né, numa escala cronológica, o livro de Miqueias ele foi escrito aproximadamente 600, 700 anos atrás. O contexto cultural do livro de Miqueias. E o reino da Assíria, ela sofreu uma queda bem antes de 600 anos antes de Jesus. Então, ou seja, não tem como se encaixar, porque essa profecia desse Messias, que surgiria, proferido lá em Miqueias 5, que ele nasceria em Belém e ele libertaria o povo de qualquer tipo de opressão, ele deveria surgir antes da Assíria invadir Judá. E a Assíria sofreu queda, o domínio assírio deixou de existir, e esse menino simplesmente, que nasceria em Belém, seria o Messias que estabeleceria um reino unificado de Israel, ele não surgiu. Mas o que o autor de Mateus faz? Ele pega, encaixa essa passagem para adaptar, né, Jesus dentro dessa passagem. Ou seja, nem o Messias proferido em Miqueias 5 cumpriu a profecia propriamente,
e muito menos Jesus, porque Jesus ele veio 600 anos depois e ele não cumpriu essa profecia. Ele não restaurou o reino a Israel, ele não estabeleceu paz à terra, muito pelo contrário. 40 anos depois da sua morte, 30 e poucos anos depois da sua morte, o reino aquela região de Jerusalém foi tomada e foi destruída. Houve até a destruição do templo. E não houve a unificação de Efraim com Judá. E mesmo, como já foi falado aqui anteriormente, Lucas 1, o anjo Gabriel perante Maria, falando que Jesus seria grande, seria poderoso, que ele herdaria o trono de Davi. Porque, no caso, essa passagem de Mateus 2, verso 6, cita a cidade de Belém porque era a cidade do rei Davi. Então, esse Messias, aguardado pelos judeus, ele também seria da descendência de Davi. Porém, Jesus ele não cumpriu nem os requisitos do Messias aguardado pelos judeus e nem mesmo essa profecia que o anjo Gabriel fez a Maria, quando no caso, a anunciação que o anjo Gabriel fez perante a Maria, certo? Então, ou seja, o meu comentário, meu amigo Ricardo, se você assistiu o vídeo, eu não vou comentar no momento de Isaías, porque Isaías também vai utilizar, tem Isaías 53, tem Isaías 7, tem Isaías 9, que fala, que o menino nos nasceu, tem também Isaías, enfim, existem também algumas profecias de Isaías que falam sobre esse Messias, esse Salvador. Inclusive, dentro da teologia cristã, o profeta Isaías é tido como o profeta do messianismo, o profeta messiânico, que ele anunciaria a chegada do Salvador, e todas as profecias de Isaías, Jesus também não cumpriu. Mas eu vou trazer esse tema em outros vídeos, numa oportunidade futura. Beleza? Bom, se você não compreende bem a história, como muitas pessoas, muitos cristãos nunca analisaram isso, mesmo porque os pastores não entram bem nesses detalhes, você pode ler o capítulo 5 de Miqueias, eu recomendo, não é difícil de entender. Dá uma analisada em outras versões de Bíblia e também procura entender sobre o reino da Assíria para você conseguir entender a profecia ali que é dita no livro de Miqueias. E você vai ver e você vai perceber com exatidão e com claridade que Mateus, nada mais, nada menos, tenta fazer uma forçação de barra para encaixar Jesus nessa profecia de Miqueias 5. E, como todos nós sabemos e o que eu estou expondo aqui no vídeo, Jesus, infelizmente, não se enquadra no requisito. Beleza? Dúvidas, críticas, sugestões, elogios, os comentários estão abertos. Se você é novo no canal e gostou do vídeo, deixa aquele seu like maroto e inscreva-se também no canal para continuar acompanhando os novos vídeos que virão aqui pela frente. E também temos a nossa página no Facebook, Analisando a Fé pela Razão. Agradeço a audiência, a paciência de todos. Muito obrigado, um forte abraço e paz.